Olá, eu sou a Glaucia Madásio e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelo convite para eu participar dessa virada vocal. A virada vocal, que é um evento tão inovador, tão pertinente para a época, em homenagem ao Dia Mundial da Voz, que é o dia 16 de abril. E agora eu estou aqui, no Memorial dos Destaques em Voz, juntamente com colegas tão competentes, tão admiráveis e tão inspiradores, que, assim como eu, também ganharam o prêmio do Destaque em Voz. No meu caso, esse prêmio foi em 2018. Mas não foi tão fácil ganhar esse prêmio, não. Porque antes dessa vez, de 2018, eu já havia sido indicada para o prêmio 3 vezes. E por que eu estou contando isso? Porque 3 palavrinhas me identificam enquanto pessoa, enquanto fonoaudióloga e também no processo dessa premiação. E as palavrinhas são persistência, determinação e resiliência. E essas 3 características, elas estão comigo desde a minha formação. Então eu comecei na graduação, na PUC São Paulo, e logo no meu 2º ano de fonoaudiologia, na faculdade, a minha professora da época, que era a doutora Leslie Piccolotto Ferreira, nos deu um trabalho que nós tínhamos que apresentar para a classe inteira, que era entrevistar uma fonoaudióloga. Foi aí que eu fui apresentada para a doutora Mara Belal. Isso foi em 1992 e eu tenho a gravação dessa entrevista em VHS até hoje. E conforme ela foi falando, eu fui me apaixonando por aquele mundo, por aquele universo que eu nunca nem imaginava. E eu saí de lá com uma decisão, a decisão de que eu não me afastaria daquele lugar, de que aquele era o meu lugar. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu comecei a frequentar o CEV, o Centro de Estudos da Voz, já no 2º ano da faculdade. E eu participava dos grupos de estudo como ouvintes, dos cursos, eu arrumava pasta, eu digitava documento, eu fazia qualquer coisa, porque eu sabia que só por estar lá eu já estava aprendendo. Então, desde o meu 2º ano da faculdade, eu participava dos congressos da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e também dos congressos da área da audiologia, que era outra área que era a minha paixão. E eu frequentava esses congressos porque, como ensinamento da Mara, era que o congresso era primordial. Por quê? Porque, além do aprendizado, eu era na época uma aluna da graduação, o mais importante era esse contato e era essa troca de experiências com os colegas. E aí, assim que eu me formei em 1995, eu fui para o primeiro congresso internacional. E esse congresso era o First World Voice Congress, na cidade do Porto, em Portugal. E foi quando, desde então, eu não parei mais de frequentar os congressos nacionais e internacionais. Junto com isso, a Mara e o CEV começaram a organizar vários congressos no Brasil. E eu participava nos bastidores de toda essa organização. Eu me lembro até que eu era chamada de disque-fono, porque eu sabia o nome e sobrenome de todo mundo, onde esses profissionais, né, estavam alocados nas grades, porque eu estava imersa em todo esse mundo. Então, desde a graduação, desde o CEV, eu comecei a perceber que a fonoaudiologia era muito mais que só atender paciente, era muito mais do que só a parte clínica. Eu comecei a me interessar pela pesquisa, até por conta dos congressos, e também pelo ensino. E esse é o tripé da minha vida profissional: a clínica, o ensino e a pesquisa. A clínica começou lá na faculdade, onde eu me candidatei a atender todos os pacientes de todas as disciplinas possíveis. Então eu atendi MO, eu atendi leitura escrita, eu atendi áudio educacional, enfim, voz, eu atendi tudo, porque eu queria saber como é que as coisas aconteciam. E sob a orientação da professora Leslie Piccolotto Ferreira, eu desenvolvi o meu trabalho de iniciação científica ainda na PUC. Assim que eu me formei, eu acabei indo fazer especialização na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e eu fiz a especialização por 2 anos. Junto com isso, eu também fiz a especialização em voz do Centro de Estudos da Voz. E também eu fiz um estágio no Hospital AC Camargo, que é um hospital de câncer de cabeça e pescoço, sob a orientação da professora doutora Inês Gonçalves. E esses anos assim que eu me formei foram anos de muito estudo, onde eu comecei a perceber que tudo estava junto e misturado. Me formei, fiz 2 monografias de especialização e foram as minhas 2 primeiras
as minhas 2 primeiras publicações. E em 1996, no meu 2º ano de formada, eu já apresentei uma das minhas monografias na The Voice Foundation. Então foi o meu primeiro ano na The Voice Foundation e eu vou para a The Voice Foundation desde então. Aí, acabando a especialização, a professora doutora Inês Gonçalves, ela foi fazer o pós-doutorado dela nos Estados Unidos. E nessa época ela atendia no SEV, ela também atendia pacientes no SEV. E com a saída dela, a professora Mara Belal me convidou para fazer parte do corpo clínico do SEV. Convite pelo qual eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de fazer parte daquela equipe. E quando as pessoas me perguntam se eu tive sorte, eu acho que eu até tive sorte porque eu conheci as pessoas certas na hora certa, mas mais do que tudo, eu aproveitei as oportunidades. E eu agarrei essas oportunidades com todas as minhas forças e fiz com que fizesse certo. Fiz com que desse certo. Aí, juntamente com a Sandra Rodrigues, Renata Azevedo e mais tarde com a Débora Feijó, nós começamos a atender lá no SEV. Em seguida, eu já emendei o mestrado, depois eu emendei o mestrado e comecei a dar algumas aulas lá no SEV. Ao mesmo tempo, eu fui chamada para dar aula na extinta Uniban, que era uma faculdade de fonoaudiologia, e eu era professora responsável pelo atendimento dos alunos. Então eu atendia também todos os tipos de alterações de distúrbios da comunicação. Ao final desse período, na defesa da minha tese, junto com a minha tese, nasceu a minha primeira filha, a Giovana. E 5 anos depois, a hora que eu entrei no doutorado, eu descobri que eu estava grávida da Carolina. Então as minhas 2 filhas, elas vieram junto com a minha tese de mestrado e a minha tese de doutorado. E desde a graduação, eu trago grandes amigas. Eu tenho amigas até hoje que são amigas da graduação, amigas da PUC. Eu tenho as amigas da especialização da Unifesp, que também são minhas amigas até hoje. Eu tenho as minhas amigas do CECEV, que é o curso de especialização em voz. Mas foi na época do doutorado que nós formamos um time que eu tenho muita saudade. Ele era conhecido como o Dream Team da Mara. As minhas queridas amigas Rosiane Yamazaki, Marina Padovani, que hoje também estão aqui nesse Memorial dos Destaques em Voz, são minhas amigas e irmãs, a Miriam Moraes e a Gisele Oliveira, que hoje infelizmente não está entre nós. Outro grande marco da minha trajetória foi a minha passagem pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Eu fui vice-coordenadora do Departamento de Voz, sob a coordenação da minha super amiga Ingrid Giloff, que também faz parte desse memorial, e nós fizemos uma parceria maravilhosa. Foi um orgulho enorme trabalhar junto com ela. No CECEV, eu passei então a ser vice-coordenadora, o CECEV é o curso de especialização em voz do SEV, eu passei a ser vice-coordenadora e orientadora. Na vice-coordenação, eu fiquei ainda mais próxima dos professores do CECEV e hoje eu posso dizer que nós formamos uma grande família. Eu ganhei um prêmio de excelência em fonoaudiologia com a minha tese de doutorado, mas o que me deixa mais satisfeita são os prêmios que eu ganhei com os alunos que são orientados por mim. Alguns prêmios de excelência e alguns prêmios de mérito fonoaudiológico que me traz muito orgulho. Por fim, há mais ou menos uns 10 anos, eu fiz outras formações. E hoje eu também trabalho com desenvolvimento de pessoas e treinamento da competência comunicativa. Eu sou docente de comunicação para negócios no INSPER, que é uma escola de negócios. Eu tenho muito orgulho de levar a fonoaudiologia e a importância da voz humana para o mundo organizacional. A consciência do impacto da voz no outro e das habilidades de comunicação permite que as pessoas tenham relações interpessoais mais saudáveis e sejam mais felizes. Hoje, eu me sinto totalmente realizada na minha profissão, na fonoaudiologia. Eu trabalho com a minha querida mestra, Mara Belal, com quem eu aprendi muito, a quem eu devo muito do que eu sou e a quem eu serei eternamente grata. Eu faço parte da equipe clínica do SEV, juntamente com as minhas amigas e sócias. Mais do que sócias, minhas amigas, Cláudia Pacheco, Thaís Vaiano e Flávia Badaró. E para finalizar, eu quero parabenizar a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pela iniciativa dessa virada vocal.
Eu desejo a todos um excelente Dia Mundial da Voz. E nesse momento que o mundo está passando, é emocionante percebermos o quanto a nossa voz é o veículo de comunicação que nos aproxima da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de profissão, dos nossos clientes e dos nossos pacientes. Assim, tenham um excelente Dia da Voz. Um beijo a todos.